Reforma tributária, segundo os bolsominions. Isso é o comunismo que estamos vivendo. Vocês estão compactuando com os comunistas e socialistas. Ele voltou. Os ministros do STF sejam presos. Golpismo e racismo religioso. O Palácio do Planalto foi consagrado a Exu. Mulher de Deus. Coluna do Garrone de volta, tudo bem, gente? Da semana passada pra cá, muita gente chegou por aqui, não sei porquê, mas meu vídeo acabou furando umas bolhas, né? Que bom, sejam bem-vindos, tá? No momento em que vivemos, parece que o assunto é de adulto, né? Tem adulto na sala, os temas em discussão são temas complexos. Temas que exigem uma reflexão maior. Temas como reforma tributária, arcabouço fiscal, temas sobre os quais poucas pessoas estão capacitadas para debater. E aqui nesse espaço, vocês veem, nesse quadro Vê no Zap, eu estou aqui para compartilhar com vocês o universo da extrema-direita, ao qual eu tenho acesso há uns 5 anos, por aí, acho que é por aí, já tem um tempão. Só que lá, no mundo da extrema-direita, o arsenal de argumentos é o mesmo, tá antigo. Eles não debatem os assuntos. Eu citei reforma tributária, arcabouço fiscal, não entram nesse assunto. São sempre as mesmas respostas, uma espécie de sorteio, assim, de palavras-chave, de palavras de ordem. Então é assim, são sempre os mesmos argumentos. Qualquer assunto, aí você pega, está discutindo reforma tributária, você vai lá e pega NOM, Nova Ordem Mundial. Aí você põe, Mas a nova ordem mundial. né? Ou, sei lá, outro assunto. Você está discutindo arcabouço fiscal, aí vem uma resposta. E o PT, hein? E o Lula? Os argumentos ou pseudo-argumentos são sempre os mesmos. Parece que eles têm, assim, uma urna com palavras, frases feitas que eles sacam diante de qualquer assunto, não importa o quão complexo o assunto seja. É a mídia gaysista. Ah, tem isso também, esse olhar sempre homofóbico e transfóbico da realidade. A questão é a seguinte, as investigações se aprofundam e implicam ali não só o presidente Bolsonaro, mas também as pessoas que orbitam ele. E diante de provas cada vez mais contundentes de uma tentativa ali de golpe de Estado por parte das autoridades bolsonaristas, a gente vê essas respostas que parece que foram tiradas de uma urna, são sempre as mesmas respostas, independente de qual seja o assunto. Por isso que é bom a gente ver o Vê no Zap, ver a capacidade que os bolsonaristas têm de dar as mesmas respostas para problemas diferentes e, como eu disse, cada vez mais complexos. Você pode gostar ou não desse governo, eu tenho várias críticas a esse governo, mas tem um governo, tem um projeto até para poder criticar. Então, eu estou aqui convidando você a conhecer um pouco melhor esse mundo da extrema-direita, que eu estou lá espiando, para a gente saber que tem gente que pensa assim e gente que vota, assim como eu e você. Então é isso. Se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. Seja bem-vindo, seja bem-vindo à Coluna do Garrone. Quer ver como funciona sempre? O voto de qualidade no CARF, uma resposta bolsonarista. O Lula quebrou a Petrobras. Serve. Então, gente, tem aquela frase que o papel aceita tudo. Você pode escrever o que quiser. A internet também acaba aceitando tudo, mas a realidade se impõe, a prática se impõe. Vou dar um exemplo aqui. Suponhamos que estejamos aqui tentando produzir um filme. Aí o roteirista escreve que na cena inicial, um disco voador sobrevoa a região e descem alienígenas, e aí começa a cena. Você tem questões práticas aí. No texto você pode escrever tudo. Agora, como é que você produz essa cena? Você tem dinheiro para fazer o efeito especial do disco voador? E a maquiagem para os alienígenas? Como é que você vai compor essa fantasia de alienígena? A vida real é assim. Você pode ter a ideia, mas para realizar, você precisa ali de alguma coisa muito prática. E essa é a dificuldade do bolsonarismo, porque nas redes sociais você pode falar qualquer coisa. Você pode falar qualquer coisa. E foi nessa onda de pessoas que podem falar qualquer coisa, que tiram ideias pré-estabelecidas de uma urna, que o PL, o atual partido do presidente Bolsonaro, cresceu. Ele era um partido ali que já foi aliado do presidente Lula, o presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, foi condenado ali pelo esquema do mensalão do PT, né?
Mas Bolsonaro estava sem partido e precisava de um partido, o PL abriu as portas. E entrou não só Bolsonaro, como aqueles bolsonaristas todos. Naquele momento, você imaginava, né, que seria uma boa para o PL, né, porque aumentava o apoio do PL com políticos conhecidos e a bênção do presidente Bolsonaro. Com isso, haveria ali uma ampliação da bancada que houve junto com mais dinheiro, mais votos. Só que agora, depois que essa galera entrou, o PL tem que aguentar. O Bolsonaro perdeu a eleição. Ele se recusa a aceitar, mas Bolsonaro perdeu a eleição. E não tem um plano. Os bolsonaristas não têm um plano. Você teve a discussão da reforma tributária. E qual é o plano deles para a reforma tributária? Né? E teve essa confusão. Vou deixar o link na descrição da reportagem do Globo, que mostrou uma confusão no grupo do WhatsApp do PL, porque, né, eles fazem tudo pelo WhatsApp. Vocês conhecem a figura de um líder de um partido no Congresso, na Câmara, no Senado ou no Congresso mesmo, né? Qual é a função de um líder de um partido na Câmara? A função é coordenar a bancada, se reportar institucionalmente a outros partidos. É uma função muito institucional e, como o próprio nome diz, de liderança. Só que no PL de Bolsonaro, coube ao líder do partido na Câmara fazer o quê? Bloquear os colegas deputados que quebraram pau no grupo de bolsonaristas do PL ali no WhatsApp. Já tinha tido aquela confusão dentro do PL, na presença do presidente Bolsonaro, quando o governador de São Paulo, que nem é do PL, defendeu a reforma tributária. Bolsonaro interrompeu ali no meio uma confusão. A grande questão é construir um bom texto. Pessoal, se o PL estiver unido, não aprova nada. Isso aí, presidente! E o presidente Bolsonaro tem uma resposta ou uma posição diante da reforma tributária que ele expressou ali no Twitter. Ele diz, não é reforma tributária. E no mesmo tweet ele diz, Lula se reúne com o Foro de São Paulo, criado em 1990 por Fidel, Farc, diz ter orgulho de ser comunista, Venezuela, Ortega, padres, ali religião e inegibilidade. O que isso tem a ver com reforma tributária? Nada. De novo, diante de um problema real, chega o bolsonarista, pega a sua urna e puxa uma resposta. Vamos ver, por exemplo, diante da apresentação da reforma tributária, o que o bolsonarista poderia responder? Comunismo, tá bom? Então essa aqui é uma resposta boa para um bolsonarista. A notícia que saiu no Globo, reportagem do Bruno Góes, repercutiu muito essa reportagem. Foi um quebra-pau ali entre a galera do PL que foi contra a reforma tributária, sob orientação do Bolsonaro, e foram 20 deputados que votaram a favor da reforma tributária, e aí foram chamados de melancias traidores. Melancia aí tem um duplo sentido. Muitas vezes é usado para caracterizar aquelas pessoas que são do exército, militares, melancia, ou seja, verde, a farda verde, e por dentro vermelho, como melancia, e vermelho por dentro, comunistas. Nesse caso aqui, como não eram militares, o melancia seria o verde e amarelo por fora, a melancia tem um pouquinho de amarelo também, que seriam supostos patriotas, mas que dentro são, na verdade, comunistas. Então, a galera do PL, dentro do PL, uns chamando outros de comunistas, de novo, há pouco repertório para você criticar um ao outro, sempre aquela urna. Por exemplo, vamos lá, mais uma crítica que o bolsonarista podia fazer a um bolsonarista que votou a favor da reforma tributária. Vai para Cuba. Vai para Cuba também é uma boa resposta para esse bolsonarista que votou a favor da reforma tributária. Teve um deputado do PL, que é ali da velha guarda, que chamou os bolsonaristas de extremistas. Me desculpa o pleonasmo, mas foi a ideia que ele passou. E sugeriram até nesse grupo no WhatsApp, segundo a reportagem, criar outra liderança. 2 lideranças no PL. O PL bolsonarista e o PL clássico, tá bom? O PL clássico, aquele mais fisiológico. E até, gente, teve a intervenção do general Pazuello, que é deputado. Meu Rio de Janeiro elegeu o deputado general Pazuello. E ele mandou uma mensagem lá que eu achei bastante curiosa. Ele disse, está faltando política nessas discussões, senhores. Considerando que sou um calouro nessa legislatura, peço desculpas caso escorreguem algumas ideias. O nome do nosso partido é Partido Liberal. Só pelo nome não cabe radicalismos e acusações. Tá no partido errado, né? Se entrou Bolsonaro, não cabe radicalismo, tá errado. Agora, não cabe acusação?
Quem é liberal não pode acusar ninguém. Então tem esses dois PLs, um mais alinhado com a vida real, a discussão do que é a reforma tributária, um tema complexo, e essa galera bolsonarista do PL, que é a galera que tira argumento sempre da mesma urna, que conversa muito, vai muito ao encontro do que a gente vê nos grupos bolsonaristas no WhatsApp. Argumentos de que qualquer coisa é contra o Brasil, né? É contra o Brasil, mas o que é contra o Brasil? Não tem detalhe, né? Mais um argumento, vamos tirar um argumento aqui bolsonarista, deixa eu ver. Foro de São Paulo. O Bolsonaro usou esse, Foro de São Paulo. Foro de São Paulo, então a reforma tributária é do Foro de São Paulo. Pode ser, na cabeça de um bolsonarista. Tem um outro assunto que eu queria abordar aqui, que foi o depoimento do Mauro Cid, o coronel Mauro Cid, na CPI do golpe. Ele que é ali o faz-tudo, o ajudante de ordem. Se fosse um romance de mistério, talvez ele fosse um mordomo de Jair Bolsonaro. Você viu o depoimento dele na CPI? Então, você não viu? Não precisa ver. Eu vou resumir aqui rapidinho, olha só. Seguindo as orientações da minha defesa técnica, permanecerei em silêncio. Vou seguir a orientação dos meus advogados e do habeas corpus e manter em silêncio. Vou seguir a orientação dos meus advogados e permanecer em silêncio. Já sei, o senhor não vai responder. Eu vou permanecer em silêncio. Permanecer em silêncio. O senhor não vai responder. Ok. Então foi isso, ele ficou repetindo isso, não respondeu, só repetiu isso ad nauseam, é isso. E qual foi a defesa dele? Logo no início ele leu um texto dizendo que ele era um mero mensageiro. Mero mensageiro, é só um cara ali que não entrava no mérito das questões. Mas pelas mensagens que a gente viu, às quais a gente teve acesso, ele dizia, por exemplo, que o comando do Exército não dava apoio ao Jair Bolsonaro. Aí como é que ele tomou essa? Ele disse que o comando do Exército não dava apoio, mas ele era um mensageiro. Só que aí temos um problema. Ele diz que era um mero mensageiro. Já vimos que tem uma fragilidade aí nessa argumentação diante do que ele escrevia, dizia que passo a passo alguma coisa ia acontecer, então temos uma fragilidade. Mas vamos supor que ele fosse um mero mensageiro. A gente tem informação de que chegaram documentos que, no fim das contas, desenhavam um golpe de Estado. Se ele era um mero mensageiro, ele era um mero mensageiro de quem? E repassou esse conteúdo para quem? E se ele não era um mero mensageiro, se ele estiver mentindo que não era um mero mensageiro, diante ali de uma incitação de golpe, ele, como funcionário público e militar exemplar, deveria ter denunciado, né? Se ele via alguém ali tentando arquitetar um golpe, tinha uma coisa escrita, né? Ele devia ter denunciado. Denunciou? Não denunciou. Então, assim, sabia ou não sabia? Se ele não sabia do conteúdo, ele era um mero mensageiro, ele incriminou o Bolsonaro, porque ele encaminhou para o Bolsonaro. Agora, se ele sabia, como ele disse que falou do alto comando, falou do passo a passo e tal, se ele sabia, ele é cúmplice. Então temos uma questão aí, não à toa, ou talvez por isso, ele tenha preferido não falar. Porque se ele falar qualquer coisa, atrapalha a vida dele. Eu não vou aprofundar isso, porque é tudo muito público. O que eu quero aprofundar aqui é tudo isso no contexto do VinuZap. Essas mensagens golpistas que chegaram ao celular do Mauro Cid vão muito naquela vibe que a gente vê nos grupos bolsonaristas no WhatsApp de apelo por golpe, vídeo convocando o golpe, a defesa de um golpe, o que eles chamam de intervenção militar constitucional, intervenção, agora tem um que é intervenção popular, mas intervenção federal, intervenção militar, algum tipo de eufemismo para golpe de Estado. Então vai tudo muito ali, O Bolsonaro e os bolsonaristas, de forma direta, publicamente, não podem ser tão agressivos ou tão diretos quanto se vê nos grupos bolsonaristas, porque eles são ou eram autoridades públicas e podem ser, e provavelmente vão ser, responsabilizadas por isso. Então, ele falava frases enigmáticas do tipo, não fale eu autorizo. Eu autorizo era o mantra que os bolsonaristas cantavam para o presidente, que era eu autorizo um golpe de Estado. Ele falava, não é o que eu autorizo, é o que eu posso fazer. Uma frase ali, nem muito cifrada assim, para você fazer com que as pessoas tomem algum tipo de atitude, tipo fizeram no 8 de janeiro. É claro que o Bolsonaro queria um golpe, é claro que as autoridades bolsonaristas queriam um golpe, e é mais claro ainda, porque isso é textual, os bolsominions também queriam um golpe. Agora, não rolou o golpe. E por que não rolou o golpe, que a gente está sabendo de tudo isso? Por que não rolou o golpe, a gente viu o Mauro Cid depondo, a gente viu outros bolsonaristas depondo. Por quê? Se tivesse rolado o golpe, provavelmente o Mauro Cid, pelo menos, teria sido efetivado ali como comandante do Batalhão de Ações e Comandos de Goiânia,
né? E na trama do golpe tinha uma participação especial, esse batalhão aí ia mandar militares para ajudar ali no que eles chamavam de intervenção, qualquer coisa assim, eles dão um nome diferente para golpe de Estado. Aí eu fiquei imaginando, já que não foi nada produtiva essa sessão em que era para ser ouvido o Mauro Cid, eu, se fosse um parlamentar, ia pelo menos tentar tirar alguma coisa ali, algum proveito dessa sessão. Aí eu fiquei imaginando, seria mais ou menos assim. Nada a responder aos questionamentos dos nobres deputados e, pela ordem, senhor presidente, gostaria de ter meu tempo restituído. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor Mauro Cid, o senhor tem se recusado a responder às perguntas dos caros deputados e senadores desta CPMI, fazendo deste dia pouco produtivo. Peço que o senhor, pelo menos, nos ajude a produzir algo de útil aqui nesta reunião, que seria muito útil, especialmente para a República da Internet. Peço que o senhor contribua e repita, por favor, esta frase, abre aspas, olha a faca, fecha aspas. O senhor, por favor, pode repetir esta frase olhando para a câmera? Vou continuar seguindo a orientação dos meus advogados e, baseado no habeas corpus, me manterei em silêncio. Então é isso, não avançou nada lá, e é muito curioso que ele estava munido de um habeas corpus, algo que é suspenso em tempos de ditadura, e habeas corpus dado pelo Supremo Tribunal Federal, uma instituição que esse povo todo queria fechar, né? Ironias do meu destino. Na prática, o que nós temos? Tigrões do WhatsApp e tchutchucas de CPI que dizem assim, não era isso, não, golpe, que isso e tal, não, nada disso. Claro, porque tem um medo de ficar preso. O próprio Cid está preso. Ele, por enquanto, está numa prisão assim, relax ali, uma prisão militar. Agora, nos grupos bolsonaristas no WhatsApp, obviamente eles não recuaram. Não ficam assim, não é que eu não queria, não. Eles continuam defendendo o golpe e esse continua a ser o tom das mensagens, era o tom e continua sendo o tom até hoje. No grupo eles falam, né, de intervenção dentro das 4 linhas, intervenção legal, constitucional. Isso, obviamente, funciona nos grupos bolsonaristas no WhatsApp. Na vida real, não vai funcionar, né? O Mauro Cid não vai falar isso, que defendia uma intervenção constitucional, porque intervenção constitucional é um paradoxo, ele não vai falar isso. Na vida real, você tem o processo judicial, policial, você tem a CPI, isso no mundo terrabolista. No mundo terraplanista, aí você pode, como eu falei no início, você pode querer tudo, né? Pediram intervenção até de ETs. Então, tudo é possível. E o curioso nessa história toda é que ainda não se fechou, eu estou acompanhando os grupos bolsonaristas no WhatsApp, não se fechou, não se fala do Cid. A única coisa que tinha do Cid era uma convocação ali para você assistir o depoimento em canais bolsonaristas. O discurso de como os bolsonaristas devem abordar o Mauro Cid está ainda, não está muito claro. Na CPI você viu alguns parlamentares chamando o Mauro Cid de preso político. Não dá para saber como os bolsonaristas vão encaixar o Cid. Se vão incluir, por exemplo, o Cid naquele rol de militares traidores. Militares traidores, traduzindo aqui para o terrabolismo, são os militares que não deram um golpe de Estado, porque militar bom é militar golpista, segundo os bolsonaristas. E depois disso, a gente tem que ir para o quadro Vê no Zap, que é, depois do mundo terrabolista, agora a gente embarca nesse mundo terraplanista. E o que tem hoje? Tem o hétero branco palestrinha de Curitiba, tem a pastora racista Em Nome de Jesus, tem ainda aquele clássico. É um clássico que é homem branco de paletó com livros atrás, que essa pessoa vira uma autoridade em qualquer assunto. É só ser homem branco, usar paletó e ter livros atrás. Tem esse também, tem defesa de golpe de Estado, claro que tem. Tem apoio à prisão de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal e tem mais. Tem ainda apologia à morte, ao assassinato do ministro Alexandre de Moraes, claro. Ameaças vindas de um cidadão de bem, não poderia ser diferente, tem a volta dele. O padre Kelson, o candidato padre, o padre de festa junina, está de volta. Ele sabe tudo de quê? De quê? Velho Testamento? Novo Testamento? Não, ele sabe tudo de reforma tributária, que eu já resumo em uma palavra. Comunista, mas poderia ser outra. Vamos voltar aqui. Como é que a gente poderia falar da reforma tributária? E a Venezuela? Tá bom, é uma resposta muito boa para a reforma tributária, no mundo do bolsonarismo cabe. Então vamos agora para o quadro Vê no Zap, é só rodar a vinheta que a gente começa. Então é aquele esqueminha, tá na minha tela aqui, passei o dedo, tá na sua tela aqui, você tá vendo o
O que está na minha tela é só acompanhar. Eu acompanho os grupos bolsonaristas, faço uma filtrada e jogo aqui nesse grupo no WhatsApp, que só tem eu, nome do grupo, Coluna do Garrone. Eu tenho que fazer essa explicação só para vocês entenderem como funciona. Vamos aqui para o primeiro. É um vídeo sobre reforma tributária. Eu já te digo, você conhece a história, um pouquinho de história do Brasil? Você conhece um pouquinho de história do Brasil? A gente teve o quê? Séculos de escravidão, teve genocídio indígena, teve guerras, teve golpes de Estado. Alguns. Nada disso é mais grave do que esta semana que passou, que foi a semana em que foi debatida a reforma tributária. Essa semana é mais grave que tudo já passou na história do Brasil. Aquilo que você estudou. Segundo quem? Segundo este senhor aqui. Olha, meu povo, provavelmente essa semana é a semana mais grave, mais terrível em toda a história do país. E o que essa reforma tributária está trazendo? Que todos os tributos pagos no país, até mesmo o IPTU, vai tudo para a União. E a União é que vai fazer o repasse disso a seu critério. Isso é o comunismo que estamos vivendo, é a ditadura que estamos vivendo. Tá? Aí você pergunta, mas isso não vai ser aprovado? Claro que vai, porque nós temos 83% de parlamentares corruptos no país. E o que eles ganhariam aprovando um projeto como esse de autoritarismo, implantação do comunismo, autoritarismo no país? É que eles vão se perpetuar no poder. Nós passaremos a não ter mais eleições. O segundo ponto, que as pessoas não estão se atentando, é que nossa reforma tributária consta lá o fim da herança. Olha, é só no regime comunista é que a herança fica para a União, o Estado. Isso consta também nesse projeto. E tantas outras coisas. Agora, outro ponto que vai afetar, inclusive os pobres, e principalmente os pobres, é que a cesta básica vai aumentar em 63%. Que empresa nenhuma está mostrando. Se essa população não for para a rua, ó. É cidadão de bem e faz a batidinha do top, né? Cidadão de bem, mas sempre tem uma coisa sexual, gente. Se não tiver coisa sexual, não é bolsonarista. Bem, então os tributos vão ser todos arrecadados pela União e distribuídos pela União como quiser. Não, mentira, ok. Só que para você acreditar nisso, você tem que achar que todos os governadores vão achar isso tranquilo. O Tarcísio foi lá, defendeu a reforma tributária porque ele quer isso. Ele quer que tudo seja controlado pela União. Os municípios, não houve qualquer tipo de reivindicação, não houve, né? Não houve, a imprensa não fala disso. A gente sabe que tem aquelas pesquisas freestyle, você joga um número e quando é número quebrado, eu acho que dá até mais credibilidade. Assim, 83% dos parlamentares são corruptos. Então, 83, tá? 83 fonte... Vozes da cabeça. Essa informação circulou também. Tributação da cesta básica? Não. 63, né? Sempre quebradinho, né? Quebradinho porque dá credibilidade. Imposto zero para a cesta básica é o que prevê o texto da reforma. Imposto de herança. E aí, sempre tem. Porque tem a discussão do imposto de herança que você pode, em alguns estados, você já tem até 8%, né? Então, não é uma coisa assim nova. Mas eu acho muito engraçado porque, mesmo que fosse verdade... quem são os brasileiros que têm uma herança para dar, né? Você se investe de uma riqueza que você não tem, né? Aquela pessoa que está preocupada com o comunismo porque a pessoa vai pegar todas as suas propriedades e você tem um Celta financiado. É esse tipo de coisa que a gente vê, mas não vai ter herança sim, tá? É só uma tributação da herança, só não, mas é uma questão. Tributar a herança é algo padrão nas democracias. Tem lugares que chega a 50% e tal. Aqui, pelo que eu vi, vão ser 8%. Eu também fico pensando no governo Lula, como é que o governo Lula ia defender um aumento da tributação para a cesta básica. Isso também não cabe. Mas os governadores não falam disso, os prefeitos não falam, a imprensa não fala, os sindicatos não falam, ninguém fala que vai aumentar a cesta básica, não, ninguém fala. Até por que não fala? Porque, enfim, é mentira. Agora, quem voltou? Precisamos falar dele. Padre Kelvin, candidato padre de festa junina, é engraçado, né? Porque ele foi expulso, não fazia parte da Igreja Ortodoxa do Peru. Aí saiu, não faz mais parte. Agora, parece que ele está no processo de adesão da Igreja Ortodoxa Grega da América Exterior. É uma denominação. Mas eu estava procurando e achei uma nota da Igreja Ortodoxa Grega
que está sob a jurisdição canônica do Patriarca Ecumênico de Constantinopla. Constantinopla é o nome antigo de Istambul. Emitiu uma nota dizendo, esse padre não é nosso não. Mas independente de onde ele esteja, o figurino dele não muda. O figurino dele não muda. Vou botar aqui só para vocês verem, Não vou dar play ainda não. O figurino dele não muda. É tipo o armário da Mônica, da Turma da Mônica. É sempre a mesma roupa. Acho que não gasto dinheiro com stylist. Esse é o meu estilo, tipo Mark Zuckerberg, que tinha o Steve Jobs, que só usava a mesma roupa. Independente, você muda de denominação religiosa e mantém a roupa. Eu nunca vi isso, né? Porque cada denominação religiosa tem a sua vestimenta. Mas ele não. E ele é o presidente, se diz presidente, de uma organização que é uma alternativa ao Foro de São Paulo, que é o Foro do Brasil, que é o que está escrito aqui na tela. Vocês vão ver o candidato padre que... Ele era o stand-by ali do Roberto Jefferson, que não pôde concorrer por vários problemas, e entrou o candidato padre, que a gente sabe ali que era o que recebia perguntas dos bolsonaristas para fazer perguntinha que favorecesse o Bolsonaro, né? O famoso candidato padre. Vamos ouvir. Senhores deputados, eu queria fazer uma pergunta a cada um de vocês. Vocês têm consciência do que fizeram? Foram mais de 5 bilhões de reais que esse governo distribuiu para aqueles que votaram nos interesses do próprio governo, que não são os interesses da nação. É triste, é lamentável, é dolorido saber que os nossos governantes traiu o eleitor. Vocês não são estadistas. Vocês estão compactuando com os comunistas e socialistas. Vocês querem fazer do Brasil uma Venezuela. E que Deus ajude os deputados que realmente sabem fazer oposição. Que Deus abençoe esses deputados. E a estes outros que apoiam o fim do país. Que Deus tenha misericórdia. Assim, o fim do país, tudo é o fim do país, né? Quantos fins pode ter? O Brasil é uma fênix, né? Não tem discussão de mérito nenhum. Por que é contra o país? Por que é contra a nação? Porque diz o candidato padre, o padre Kelvin. Fala de que os deputados não são estadistas. Tecnicamente, eles não podem ser estadistas, né? Porque eles são deputados que compactuam com o socialismo, comunismo. É porque você tem prioridade divina. Eu falei no último vídeo que quando Jesus voltar, ele vai perguntar, e o código-fonte? Outra preocupação divina, talvez seja a segunda ou a primeira, não sei, é a reforma tributária. Jesus vai voltar e fala assim, você votou na reforma tributária comunista? Vai para o inferno. Você votou contra? Ok, vai para o céu. Prioridade de Jesus quando voltar. E ele cita os deputados que supostamente estão preocupados com a nação, com o Brasil. Nunca com proposta. O bolsonarismo, o próprio Bolsonaro e os bolsonaristas não apresentam proposta. Eles só dizem que essa proposta é ruim e contra o Brasil. O que é contra o Brasil? Não entra no mérito. Zero mérito, contra o Brasil, comunista. Não fala, por exemplo, de alíquota, de isenções. Eu acho que o tipo de tributo, como vai tributar, a incidência do tributo, não. Sempre vai lá. Vamos puxar de novo aqui, ó. Reforma tributária. O que eu falo sobre a reforma tributária? Globalismo. Pronto, globalismo é uma resposta possível nos grupos bolsonaristas no WhatsApp. Tem um vídeo de quase 4 minutos. Eu vou rodar aqui 10 segundos, sei lá, só para vocês entenderem, que é uma narração em off de alguém falando do Lula. E tem uma imagem do Lula que eles acham que representa o presidente. Ele tem a voz do diabo, a mesma cor vermelha, os olhos injetados. Ele vocifera, ele é colérico, é ódio puro, raiva, desejo de vingança. E dá vazão a toda a sua ira. Ele é incendiário, É isso, a ideia de demonizar o presidente Lula ao extremo, né? A ideia do mundo binário, do bem contra o mal. Lula representa o mal e aqui com chifre, com a pele avermelhada, um dente meio estranho e tal. E como a cor do PT é vermelha, é uma cor do diabo e tal. Então sempre tem, o discurso é sempre permeado pela religião, uma visão muito particular da religião. Nesse sentido, eu queria rodar esse vídeo aqui de uma pastora. Tem sempre uma musiquinha e ela vai dar uma aula de religião aqui. Eu não entendo muito de Bíblia aqui, mas a Bíblia dela contém racismo religioso. Será que é só a versão dela? Não sei, vamos ouvir essa senhora pastora. Claro que ela fala. Em nome de Deus, ela só quer o bem. Que quem votou nesse governo, onde já estão trabalhando para o aborto e tudo mais, e tudo que está acontecendo, toda a maldade, você tem sangue nas mãos.
O Palácio do Planalto foi consagrado a Exu esses dias. Foi consagrado a Exu. Porque tem a vida de muita gente que tá aí travada exatamente por causa dessa mentalidade lamentável, religiosa, pequena, vergonhosa, que não faz nada de verdade para Deus, mas contribui para o mal. Quando a luz não brilha, as trevas prevalecem. Quando um crente não brilha, as trevas tomam conta. Não deixa doutrinar seus filhos, toma conta, vai pra casa. De mulher tola, o mundo tá cheio. Feministas, que vale o dinheiro se o diabo levar nossos filhos. Quando eu olho crianças se perdendo, sendo levadas por esses filhos do diabo, porque muitos pais estão no seu celular, no seu mundinho, atrás das suas carreiras. E o diabo tomando a casa deles. Aí tem um paradoxo. Ela fala faz no celular e o vídeo tá no celular, né? Não tem piada aqui. Ela fala das religiões de matriz africana. Ela diz que o Planalto estava consagrado a Exu. E diz que esta religião trava a vida das pessoas e é uma religião pequena, vergonhosa, não faz nada de bem para Deus. Ela que faz, tá? A religião africana não. O afro mal, o cristianismo dela bom. E trata a religião de matriz africana como trevas. O crente não brilha. Quando o crente não brilha, as trevas tomam conta. Então ela associa a religião africana ao mal e às trevas. E depois corta a educação dos filhos. Fala-se feminista contra feminista. Agora, o que é feminista? A gente podia passar algumas horas falando do que é feminismo. E por que o feminismo é uma ameaça, como essas pessoas veem feminismo como uma ameaça. Não vou entrar nisso, é um papo longo. Não vou entrar. Mas ela parte do princípio que as feministas não querem o bem dos próprios filhos. Tá? Esse é o que eu vou ressaltar da fala dela. E diz que o diabo, né, tá tentando ali as crianças. Então ela já tá, olha a associação. Religião de matriz africana, mal, trevas, relacionado ao diabo e quer atacar as crianças. É isso. O nome disso é racismo religioso. Não cabe piada. Mas o que cabe piada, sim, é aquele cara... Sabe aquele cara que sabe tudo sobre qualquer assunto? É o cara branco com paletó com livro atrás. Tá indignado. Qual será o motivo da indignação do cara branco? E nesse caso também, ele tem uma camada a mais que ele também está naquela categoria de o caso da testosterona. Então é o caso da testosterona, branco, paletó, livro atrás. Esse aqui é especialista em qualquer coisa. Vamos lá. Então o ministro Benedito Gonçalves do TSE... hoje amanheceu virado no saci. E resolveu fazer o quê? Multar o advogado do Bolsonaro, aplicando uma multa de 10 salários mínimos, R$13.200. Por quê? Porque ele entrou com recurso. Eu não desisto de dizer. Não tem mais leis, não tem mais forças armadas a serviço do povo, pela defesa da democracia e pela defesa do povo. A justiça está aqui para fazer injustiça. E as forças armadas estão prontas, valentes, no ar, no mar, em terra, para combater aqueles que defendem a democracia. Estão aqui prontas para defender a criminocracia que está no poder. Então, posso compreender, né, com meu juízo meio fora do lugar, que as próprias Forças Armadas fazem parte da criminocracia. Tá, eu vou ter que concordar com ele. Na hora que ele fala que tá com o juízo meio fora do lugar. Vamos concordar? Vamos concordar. Tem que interpretar, quando ele fala em democracia, na nova língua bolsonarista, eles defendem a democracia, tá? Então, quando fala de democracia, eles estão falando que eles defendem a democracia, tá? O que a gente entende que é o oposto da realidade. Ele diz assim, o TSE multou o advogado do Bolsonaro. Essa notícia não é verdadeira. Por quê? Ele fala do advogado do Bolsonaro que foi multado. Só que a questão não é o advogado do Bolsonaro. É um advogado, pessoa com carteira da OAB. Porque o advogado dele é um ex-ministro do TSE, o Tarcísio Vieira. Não foi o Tarcísio Vieira que recorreu ao TSE. Foi um advogado, um pedestre, assim, estava passando, fez ao TSE com a carteira da OAB, falou assim, não tô fazendo nada, vou entrar aqui e vou recorrer. Só que o ministro, o Benedito Gonçalves, multou o cara diante da loucura que era o pedido do cara. Porque
Aqui eu peguei as informações do Conjur. No pedido de anulação da condenação do ex-presidente, esse advogado pediu a leitura de orações e textos bíblicos e pediu o fim das ilegalidades, nulidades, inconstitucionalidades, imoralidades e injustiças no Brasil e no mundo, e a realização de nova Assembleia Constituinte e a devolução de valores de auxílio moradia. Bolsonaro, considerado inelegível pelo TSE, ele pede orações, pede para a pessoa ler textos bíblicos e quer o fim do auxílio moradia, nova Assembleia Constituinte. É tipo, o cara foi lá de novo, pegou o negocinho e... Código-fonte, viu? É isso. E pior que tá escrito código-fonte mesmo, ó, com a minha letra, código-fonte. É isso, é a aleatoriedade bolsonarista, não tinha nenhum embasamento, não se tratava nem do assunto que foi sobre o qual os ministros se debruçaram, já que o tribunal, além de ter recusado, multou o cara por litigância de má-fé, eles se dizem perseguidos, né? É tipo, tem uma casca de banana do outro lado da rua, você atravessa, você, escorreguei. Que absurdo, é isso, né? É isso que eles fizeram. Enfim, qualquer revés para um bolsonarista na justiça é perseguição. E não era o advogado do Bolsonaro, era um bolsominion com carteira da OAB. Outro assunto que tá sempre lá, que é o tesão em arma. O povo é uma coisa fálica, Freud explica. Só explicando o vídeo, tem uma vozinha off, com imagens de banco de imagem, e aí tem que ter, para você ser afetado por esse vídeo, tem que ter uma premissa, tem que concordar que comunistas criminosos estão no poder, tá? Então, já que criminosos comunistas estão no poder, temos que fazer isso aqui, tá bom? Voz em off de quem? Não sabemos. Por quê? Não temos como imputar crime a voz em off desconhecida. Vamos lá, vamos ouvir o vídeo da galera que tem aquele tesãozinho por arma. Vamos lá. É muito fácil ser armamentista e patriota em um governo de direita. O difícil mesmo é quando os comunistas criminosos e chefes de quadrilha estão no poder. É nesse momento que muitos homens se cagam e poucos permanecem firmes, pois não se lembram que a desobediência é um dever diante da opressão e de leis injustas, pois todo cidadão oprimido pelo governo tem o dever cívico e moral de desobedecer ordens e infringir leis quando essas ponham em risco os direitos fundamentais. Se o Xandão soltar uma decisão hoje, obrigando que todas as mulheres sejam disponibilizadas para o sexo forçado, você levaria sua mãe, sua irmã e suas filhas para serem estupradas? Eu já teria procurado um jeito de acabar com esse cara. E por favor, vocês homens que possuem bolas no saco, não devolvam suas armas quando o presidente bandido der a ordem. Sejam homens. A sua liberdade vale mais do que a sua vida. Você já ouviu isso antes? A sua liberdade vale mais que a sua vida. É tipo assim, pegou, que o presidente Bolsonaro já disse várias vezes, entrego a minha vida pela minha liberdade. Enfim, é um jeito diferente de falar aquilo que o Bolsonaro já falou várias vezes. Pega aquela mesma frase, joga no ChatGPT e fala, reescreva. É a mesma coisa. Então, ele defende a desobediência diante de um governo que ele considera ilegítimo. Legítimo para ele seria o governo fruto de um golpe de Estado, a gente sabe. E, de novo, concentram todo o poder do universo no Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes decide tudo, então tem que se revoltar contra o Alexandre de Moraes, e a ideia de que se o Alexandre pedir que entregue suas mães e mulheres e tal, é absurdo, mas eu queria ressaltar algo que é, digamos, uma camada abaixo, que é uma premissa desse discurso, que é um discurso machista, como se coubesse ao homem proteger a mulher, a filha, essa coisa do varão protetor, como se nós vivêssemos na floresta, no manada, não sei exatamente como é que ele vê. Quando ele fala acabar com esse cara, né, se referindo ao Xandão, é uma apologia ao crime dentro do anonimato ali, porque a voz, a gente não sabe de quem é essa voz. Fala de bolas no saco, né, o machismo, o que torna a pessoa digna, vocês não sabem disso, mas o que torna a pessoa digna é possuir um saco escrotal com testículos dentro. É isso que torna uma pessoa relevante, né? Então, são sempre muito machos, vamos fazer, vamos acontecer, sempre no futuro, né? Porque no presente o que faz é mandar videozinho, mensagenzinha no WhatsApp, nessa revolta contra os bandidos, e vocês já aprenderam que o que é bandido? O que é bandido? Exatamente. No mundo bolsonarista, quem é bandido é quem não é bolsonarista. Nós aprendemos a lição de hoje, que estou só reforçando, porque é uma lição que vocês já aprenderam, se vocês já passaram
por esse canal aqui. Vamos seguir, tá cheio hoje, hein? Que é do que eu chamei de Macho Palestrinha. É o Macho Palestrinha, porque o Bolsonaro ganhou a eleição, você não sabia? Tem aquela contabilidade criativa, né? Você joga assim um freestyle, e ele tem os números aqui exclusivos do WhatsApp bolsonarista, os números reais da eleição. Bolsonaro ganhou. E como o Bolsonaro ganhou, mas foi Lula que assumiu, tem uma sugestão ali que é um novo termo que está circulando, que é intervenção popular. O Macho Palestrinha, ele é de Curitiba, tem uma lousa atrás para dar uma ideia de que ele é um professor e está pedindo um pix, tá? Então vamos lá para o Macho Palestrinha. Onde é que está o Macho Palestrinha? Esse vídeo, só para contar para vocês, tinha 15 minutos. Eu reduzi para 2, tá? Para não fazer seus ouvidos sangrarem, tá? Deprimidinhos e deprimidinhas. Vamos ouvir. Minha continência aqui a todo o povo brasileiro de bem que luta pelo Brasil. Gente, o povo votou no Bolsonaro. O que nós tivemos no Brasil foi um golpe de Estado. O Bolsonaro teve praticamente 73% dos votos, enquanto o Lula teve 26%. Então, do jeito que está agora, se nós tivermos eleições com o comunismo comandando todo o sistema eleitoral, gente, usa a cabeça, pelo amor de Deus. O que nós estamos vivendo é motivo para todo o povo estar nas ruas, parando totalmente o Brasil. Uma intervenção popular no Brasil. Pare e pense por um minuto. O empregado, o funcionário, o balconista, o frentista, ele não vai deixar o seu emprego para fazer uma manifestação e paralisar o Brasil, porque ele perde o seu emprego. Isso é fato. Mas o empresário não. Se o empresário parar, o que acontece? Ele obriga o funcionário a parar. E aí nós entramos com os caminhoneiros, fechando rodovias, portos, aeroportos. Nós entramos com o agro, deixando de produzir, cruzando os braços, e os patriotas em geral nas ruas de todo o Brasil, parando totalmente o Brasil. Em 30 dias o sistema cai. Mesmo que tenha voto impresso, beleza. Vai ter voto impresso, tá. Quem que vai fazer a contagem pública dos votos? Que tá. Dentro do STF nós temos ali comunistas de carteirinha. Nós precisamos que os ministros do STF sejam presos. Bolsonaro ele já fez a parte dele. Fez. Então, muito bem. Muito ele bem. expôs o comunismo para o Brasil, para o mundo. É que nós temos que entender e diferenciar o que é a realidade dos fatos. Então é isso, vocês têm que diferenciar o que é a realidade dos fatos. Então a realidade é que o STF é composto por comunistas de carteirinha, tá bom? Voto impresso nem adianta mais, não passou na Câmara. Mas mesmo que passe, não adianta. Por quê? Porque é tudo comunista. Então como é que você tem que fazer? Prender todos os ministros do Supremo. E o Bolsonaro, vocês não sabem. Estou sabendo agora, né? Nessa palestrinha, e tem esse tom de palestrinha. Que foi ele, o grande mérito dele, ele fez muito bem, ele expôs o comunismo do Brasil para o mundo. O mundo inteiro, conversa do mundo inteiro, todo mundo, você viu o menino comunista invadindo o Brasil? Assim, todo mundo inteiro está sabendo que o comunismo invadiu o Brasil. Dados da eleição, aquela coisa freestyle, 73,5% para o Bolsonaro, Lula ladrão, 26,5%. Tá? Então, assim, segundo quem? O Macho Palestrinha de Curitiba. E, de novo, tem esse plano que está repetido, vocês já ouviram, mas a ideia está vindo. A ideia está vindo, tem que juntar todo mundo. E aí tem um corte aí que eu achei um tanto quanto marxista. Não sei não, gente. Um tanto quanto marxista. Que ele separa a população entre empregados e empregadores. Né? O capitalista, o proletariado. Achei um corte meio marxista. Só que isso aí tem um certo anacronismo, porque hoje... Eu fico pensando no meu caso, por exemplo, eu sou empregador ou eu sou empregado? Eu sou CEO da própria vida. Presto um serviço, tenho um cliente aqui, o cara que é Uber. O cara que é Uber, ele é o quê? Ele é empregador, ele é empregado... Nenhum dos dois, é uma coisa... Então, dividir o mundo entre empregadores e empregados é uma coisa um pouco anacrônica, porque as coisas estão mais complexas. Mas vamos lá. Vamos dividir o mundo entre empregadores e empregados. Agora, os empregadores, o que eles têm que fazer? Eles têm que financiar o golpe. Por quê? Eles têm que parar de trabalhar. Parar de pagar salário. Não sei como é que faz. Para de pagar salário, né? E o trabalhador fala, não, tudo bem, não fique tranquilo. Ou então ele paga o salário do trabalhador durante o mês, ou seja, financia o trabalhador para ir às ruas e fazer um golpe. Não sei como é que vai fazer,
Mas aí os empregadores liberam os seus empregados pagando salário, acho eu, né? Paga salário. Aí os caminhoneiros fecham portos e aeroportos, fecha tudo. O agro, a gente já viu isso, vocês já ouviram isso em outras aulinhas, não é mesmo? O agro faz o quê? Mata todo mundo de fome, né? Corta comida. E aí abre caminho para os patriotas. Porque aí você vai ter, os trabalhadores vão estar sem trabalhar ganhando, ou não ganhando, não ficou claro isso. Vão para as ruas. Os caminhoneiros vão parar também. Os caminhoneiros são trabalhadores, são autônomos. Aí eu não sei também em que categoria entra os trabalhadores. O agro também cruzou os braços, parou, não tem comida e tá todo mundo protestando por um mês, tudo financiado pelos empresários. Vai estar todo mundo com fome, sem comida, por um Brasil melhor, tá bom? Todo mundo patriota. Tá bom? É isso. Tá? Não sei se eu entendi direito. Talvez mereça mais detalhamento, mas a ideia geral é essa. E já que se trata de um regime comunista, a gente viu, o STF é comunista, o Lula é comunista, tem uma proposta. Tem uma proposta aqui para acabar com o comunismo. Vocês não sabem, vocês estão... Ai, gente, vocês estão muito bem informados. Então, para acabar com o comunista, vocês têm que se desinformar. E o exemplo vem da onde? De onde foi o exemplo? Da Romênia. Você não sabia que vem da Romênia? Então aqui, ó, vale relembrar e ensinar como o povo derruba os ditadores. O Brasil tem solução, só depende do povo honesto, né? Porque tem isso também, divide entre honesto... O que é honesto? Quem não é bandido é honesto, entendeu? Quem não é bandido não é bolsonarista, quem é bolsonarista é honesto, tá bom? A corrupção não vai imperar de novo no nosso país. Na época... isso aqui é curioso demais, gente. Na época, Pedro Bial era um repórter de verdade. Hoje... Bem, Romênia. Tinha lá o ditador comunista, o Ceausescu. Teve uma revolução em 1989 e o Pedro Bial fez uma reportagem lá na época. Só que tem um detalhe, ele falou assim, o Pedro Bial não é um bom repórter. Isso não dá nem para ter, essa opinião devia ser inconstitucional, você chamar o Pedro Bial de uma coisa que não é um bom repórter. Mas tem um detalhe importante, que no vídeo é só metade o Pedro Bial. A primeira metade não é o Pedro Bial, que é uma voz em off, então se você diz que é o Pedro Bial. Na verdade, a voz inicial é do Círio Bocaneira, que é um dos repórteres correspondentes mais que a TV brasileira já viu. Junto com o Bial também. Não é o Bial no início, tá? Depois é o Bial. Vamos ver como a gente acaba com o comunismo no Brasil. O exemplo vem da Romênia. Romênia é referência. Vamos lá. Em Bucareste, surgiu o sinal mais forte de que Nicolau Ceausescu perdia o controle ferrenho que mantém sobre a população romena. Ele até se assusta quando a multidão começa a vaiar seu discurso. A repressão desceu pesada sobre a multidão. Mesmo desarmados, foram se espalhando pelas ruas da capital. Invadiram a sede do Partido Comunista. O povo do lado de fora, entusiasmado, comemora a vitória. O ditador teve um julgamento... Mudou a voz, vocês perceberam? Era o Círio Bocaneira, entrou o Pedro Bial, a voz do Pedro Bial, tá? Só pra vocês saberem que não era o Pedro Bial. Tem um detalhe, quem vai perceber? Então vamos lá, Pedro Bial voltou, isso, vamos lá. O ditador teve um julgamento sumário. 2 soldados liquidaram o casal e a televisão fez questão de mostrar os corpos, com destaque para o ditador. Os países socialistas do leste europeu, que este ano venceram o totalitarismo, estão mandando para a Romênia comida, medicamentos e solidariedade. Húngaros, poloneses, tchecos, que estão tendo transições mais ou menos pacíficas para a democracia, querem assegurar a paz na Romênia pós-Ceausescu, um país economicamente miserável e marcado pelo sangue de muitos inocentes. Então é isso. Então o Brasil já vive um regime comunista, segundo os bolsonaristas, e a solução é executar o presidente comunista, que segundo eles é ilegítimo. Então a população vai para a rua, instaura um novo governo, mata todo mundo do regime comunista e pronto. Simples, tá bom? E tudo isso é cidadão de bem. Cidadão de bem, em nome de Jesus, contra o comunismo. E comunismo a gente entende como qualquer coisa que não seja bolsonarismo, cada vez mais. Então é isso, gente. Temos uma solução para o Brasil, é assassinar a cúpula do governo, tá bom? Porque, afinal das contas, segundo o Mais Palestrinha de Curitiba, Bolsonaro venceu as eleições com 73,5%. Segundo quem? Segundo as vozes da cabeça dessas pessoas. Esse foi o quadro no Zap. Esse último vídeo que a gente viu tem como premissa um descontentamento popular muito grande e um movimento de rua. Tudo que o bolsonarismo não tem. A gente não vê rua.
A gente vê uma gritaria desesperada nas redes sociais. Isso não é uma opinião, não há movimento nas ruas. O que levaria as pessoas para as ruas? Talvez um descontentamento, principalmente a economia. A economia leva as pessoas a esse descontentamento. Geralmente, o gatilho para ir para as ruas é a economia. Mas eles estão tentando convencer as pessoas a irem para as ruas, dizendo que os generais são frouxos, que não intervieram, que o suposto advogado do Bolsonaro foi multado pelo TSE, isso vai irritar muitas pessoas que vão para as ruas. A cesta básica vai aumentar, é um tema econômico que eles tentam botar, mas que não vai. O fim de direito de herança, eu imagino as pessoas indo para a rua, assim, quero ver direito de herança, direito de herança. Isso não vai existir. E o Exu no Palácio do Planalto, tá? Então, né? E o Bolsonaro, a gente viu, foi tornado inelegível, ninguém na rua. Vários depoimentos de Bolsonaro na Polícia Federal, ninguém na rua. O mordomo do Bolsonaro na CPI, ninguém na rua. Os bolsonaristas se comportam, de certa forma, como se ainda a gente estivesse em 2018, quando o Bolsonaro teve ali um apoio maior da população. A realidade mudou, o Bolsonaro perdeu a eleição, está inelegível, até a sua criatura, o governador Tarcísio, se recusa a seguir o bolsonarismo 100%, faz críticas ao Bolsonaro, não o obedece cegamente. Mas os bolsonaristas, esses que consomem o no Zap, veem esse apoio gigantesco. Mas os bolsonaristas que consomem o no Zap veem um apoio gigantesco a Bolsonaro como uma verdade revelada e incontestável. Eles seguem com essa ideia de que há um apoio maciço. Para isso ser crível, Bolsonaro ter apoio maciço da população, inevitavelmente você tem que esbarrar nas teorias da conspiração, que vão dizer que as urnas são fraudadas, que o Bolsonaro foi eleito com 70 e tantos %, e, para simplificar, tacar todo mundo dentro do rótulo de comunista. E aí, o governo Lula, o STF, a mídia, o sistema, e tirando o comunismo, a gente sabe que só sobra o bolsonarismo. Por uma questão de autoestima, eles não podem reconhecer que o Bolsonaro está menor. O Bolsonaro sofreu derrotas. Não é uma opinião, é fato. É derrota nas urnas, derrota nos tribunais. Mesmo que você possa achar que essas condenações, essa primeira condenação, é injusta, mas é uma derrota. Mas eles seguem no negacionismo. Não quer dizer que é uma derrota para sempre. Pode ser uma derrota temporária, mas eles seguem dizendo que não é uma derrota. Dizem que Bolsonaro, que não venceu as eleições, que está inelegível, que foi multado, que tudo isso deixa ele mais forte. Aí você deve se perguntar até quando as pessoas vão acreditar nisso, que é algo que está descolado dos fatos. A racionalidade imporia às pessoas o reconhecimento da derrota. Mas a gente não está trabalhando com isso. Porque a racionalidade permitiria reconhecer o problema para tentar estudar como contornar. Só que a gente não está trabalhando com essa lógica. A gente trabalha com lógica de seita. E na lógica de seita, não se pode questionar a liderança e não vão se curvar aos fatos. Para se manter dentro dessa lógica, dentro dessa seita, a única saída parece ser se radicalizar ainda mais. Para acreditar que Bolsonaro está mais forte do que nunca, só você compartilhando desse universo que eu chamo aqui carinhosamente de no Zap. E se você não concorda comigo, você tem tudo a ver com o negacionismo. Se você não concorda comigo, você é um vacineiro. Vacineiro. É isso, gente. Já me perguntaram se eu não tenho medo de o meu material... O meu não, né? Outros bolsonaristas. Se esse material não vai acabar. Eu não tenho medo? Eu acho que não. Porque a criatividade humana é uma coisa ilimitada. A criatividade dentro da ignorância travestida de inteligência parece ser mais ilimitada ainda. Então, eu acho que não vai acabar tão cedo. Porque você tem uma galera radicalizada e talvez mais radicalizada, essa galera esteja mais disposta, por mais que esteja diminuindo, seja menor, ela esteja mais disposta a produzir vídeos raivosos e tal. E toda essa raiva, apesar de preocupante, nesse contexto que elas são exibidas, meus deprimidinhos e minhas deprimidinhas, elas são assim, um tanto quanto jocosas. Não acham? Não acham? Enfim. Essa foi a coluna do Galvão. A seguir a coluninha do Francisco. O que o Francisco apresenta para nós
tem vezes que ele mantém um mistério. Então, não sei o que ele traz pra gente. Vamos ver a seguir na coluninha do Francisco. Coluna do Goni foi por aqui. Um beijo, tchau. Até a próxima. Olha ele aí, gente. Eu ia gravar o vídeo, mas não tem. É isso. E não tem coluninha. Coluninha é só o Francisco dormindo, porque ele não tá com disposição para produzir conteúdo. Né? Só aqui, só no ronco.